Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira e a partir de hoje, todas as terças e sextas-feiras, nós vamos discutir artigo por artigo da Constituição Federal. Então a ideia é trazer o artigo, fazer algumas discussões sobre esse artigo e logo após resolver questões que foram cobradas sobre aquele artigo, de forma bem pontual, para que possa auxiliá-los a compreender o direito constitucional com base nessas questões que são elaboradas pelas diversas bancas do nosso país, né? Então a ideia é estudar artigo por artigo, inciso por inciso. Então é um curso a longo prazo, para que nós possamos compreender os dispositivos constitucionais, tá? Hoje nós vamos tratar sobre fundamentos da República, com base no que prevê o nosso artigo 1º da Constituição, tá? Quero também convidar vocês a conhecer o nosso curso de 1.300 questões comentadas de direito constitucional. Esse curso ele está disponível lá no nosso site eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Sem mais delongas, vamos então falar sobre os fundamentos da República. O artigo 1º da nossa Constituição, ele no caput diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, e nesse nome nós temos algumas informações importantes, né? Nós temos uma forma de governo, que é a forma de governo republicana, onde nós vamos ter cidadãos que serão eleitos, eles vão exercer os seus mandatos por um determinado tempo, então eles não vão exercer de forma vitalícia os seus mandatos e serão responsáveis pela sociedade no que tange prestação de contas à sociedade sobre os atos que estão realizando, né? Então essa forma de governo republicana é marca da nossa sociedade brasileira. E essa república não é qualquer república, é uma república federativa. Ou seja, o nosso Brasil, formado por estados, e cada um desses estados possuindo autonomia, criando leis próprias, claro, não ferindo os dispositivos constitucionais, não é? É uma autonomia, e essa autonomia, é importante lembrarmos que os estados eles não são soberanos. O que será soberano é a República Federativa do Brasil, frente, por exemplo, ao âmbito externo, frente aos outros países. Então nós temos uma república que é federativa, e essa República Federativa do Brasil, ela é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Ainda a gente percebe alguns estados, né, alguns movimentos de secessão, né? Esse estado ele não quer mais pertencer ao Brasil. Isso é proibido, isso é vedado pela Constituição Federal, porque a nossa República Federativa do Brasil, ela é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios. Hoje nós temos mais de 5.000 municípios no Brasil, né? E será constituída em um Estado democrático de direito. Quando eu falo Estado democrático de direito, a gente vai perceber logo após no parágrafo 1º que todo o poder emana do povo. O povo escolhe os seus representantes. Esse Estado democrático de direito é uma garantia de que o povo escolhe os seus representantes, aqueles que vão representá-los, né? E essa forma de escolha, ela pode ser feita de forma direta, utilizando-se de mecanismos de democracia direta, como o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular, ou escolhendo nas próprias urnas. Periodicamente, de 2 em 2 anos, nós temos eleições. Então, esse Estado democrático de direito, ele vai ter como fundamentos a soberania. Então nós temos aqui que a soberania ela atinge a República Federativa do Brasil. Os estados eles não são soberanos, os estados eles serão autônomos, isso é importante lembrar. A cidadania, então nós temos um conceito aqui de cidadania que vai se referir, por exemplo, todo nacional, será que é um cidadão? E todo cidadão é um nacional? É falso dizer que todo nacional é um cidadão,
Porque a cidadania no Brasil, ela é conquistada a partir do momento que aquele brasileiro, ele se alista eleitoralmente. A partir do momento que ele se alista, e no Brasil isso é permitido a partir dos 16 anos, não é? Como alistamento facultativo, ele se transforma em um cidadão. A partir desse momento, ele consegue escolher aqueles que vão representá-lo. Então, nós temos como fundamentos a soberania, nós temos a cidadania, a dignidade da pessoa humana, e a gente vai ver que a Constituição Federal, ela prima por essa dignidade da pessoa humana, que é um princípio que vai doutrinar aí toda a Constituição, em toda a criação de normas, de leis, de regulamentos, buscam primar por essa dignidade da pessoa humana. Os valores sociais do trabalho e também da livre iniciativa, o respeito ao trabalho e o pluralismo político referindo-se à proteção à diversidade de ideias, né? Em consonância, nós vamos ter também a proteção ao pluripartidarismo, né? A diversidade de partidos e a diversidade de ideias que possuem esses partidos políticos. Então, nós temos aqui os fundamentos dessa República Federativa do Brasil, que é a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Aí vem o parágrafo 1º afirmar que todo poder emana do povo, vem do povo. E esse poder ele será realizado e concretizado, exercido por meio de representantes eleitos. Então nós temos ali a possibilidade de nós, cidadãos, escolhermos os nossos representantes nas urnas eletrônicas ou de forma direta. E quais são os mecanismos de democracia direta que nós temos hoje? Plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, que trabalharemos mais adiante. Tá bom? Então, pessoal, quando eu falo de forma de governo, só recapitulando, nós temos uma forma de governo hoje que é a forma republicana, ok? É a nossa Constituição da República, forma de governo republicana. Forma de Estado, federado. Nós não temos uma forma de Estado unitário, nós temos vários estados, cada um deles detentor de autonomia. O regime de governo hoje é um regime democrático, né? Nós abominamos os regimes autoritários. O sistema de governo é o presidencialista, né? Então nós temos um presidente da República que ao mesmo tempo vai ser o nosso chefe de Estado e chefe de governo. Chefe de governo tratando-se do âmbito interno e o chefe de Estado tratando-se do âmbito externo. Esses estados, então, eles possuirão autonomia. A soberania, ela vai ser essencial para a independência de um estado seja manifestada perante outros estados. Então, nós temos a República Federativa do Brasil, sendo, então, ela soberana, né, manifestando-se perante outros estados, contribuindo, assim, para a autoafirmação nacional diante do contexto internacional. Todos os entes federados são dotados, então, apenas de autonomia. Não há que se falar em soberania de um ente federado sobre o outro, tampouco de subordinação entre eles, uma vez que nós sabemos que eles são autônomos. Todos são autônomos nos termos da Constituição. Só se pode falar em soberania da República Federativa do Brasil, como eu já disse, frente a outros estados soberanos, tá? Frente a outros países. China, Cuba, Colômbia, Venezuela, Estados Unidos, ok? Esse tema, olha só como ele vai ser cobrado em prova, a gente vai perceber que é muito simples, não tem muito segredo. Quando eu falo de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, nós estamos falando da garantia do exercício de todas as formas lícitas de trabalho e de atividade empresarial como expressão efetiva do fundamento constitucional. Garante-se, então, esta liberdade, tá? Em 2020, a Banca Quadrix trouxe uma seguinte questão. No Brasil, vigora apenas a democracia direta, em que não é admissível a conjugação do princípio representativo com os institutos da democracia direta. Claro que está incorreto.
nós temos os mecanismos de democracia direta, mas nós também temos a possibilidade do próprio eleitor escolher os seus representantes nas urnas eletrônicas, não é? Conjugando, então, esse princípio de representação. 2. O Brasil adota como forma de governo a república, que expressa a maneira como se dá a instituição do poder na sociedade e como se dá a relação entre governantes e governados. Essa é a forma de governo adotada na nossa Constituição, adotada no Brasil, que é a forma republicana. Está correta a questão número 2. Questão 3. Os fundamentos da República Federativa do Brasil são os valores mais importantes que norteiam o país. Conforme dispõe a Constituição, são fundamentos da República, exceto. Então, eu quero aquilo que não é fundamento. Regime republicano, soberania, cidadania e pluralismo político. Soberania, cidadania e pluralismo são fundamentos. Já o regime republicano, não. O regime republicano não é um fundamento da República Federativa. É a nossa exceção, tá? A última questão. Ao tratar dos princípios fundamentais, a Constituição Federal estabelece em seu artigo 1º, vamos aqui para a letra A, a forma republicana de Estado, cláusula pétrea expressa, caracterizada pela eletividade, temporariedade e responsabilidade do governante. Gente, nós temos uma forma de governo que é republicana, não é? A forma de Estado é uma forma federada, só que essa forma republicana, pessoal, ela não é cláusula pétrea expressa. Então, está incorreta a letra A. Letra B. A forma republicana de governo, então, forma republicana de governo, caracterizada pela eletividade, temporariedade e responsabilidade do governante ao prestar contas à sociedade. A forma de governo é republicana? Sim. A forma de Estado é republicana? Não, a forma de Estado é federado. Então, por isso que a letra A está falsa, a letra B está verdadeira. A forma federativa de Estado, cláusula pétrea implícita? Não, cláusula pétrea explícita, caracterizada pela tripartição dos poderes da União. A forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea expressa. Letra D. A forma federativa de Estado e o sistema presidencialista de governo. O sistema presidencialista de governo não está no artigo 1º. Por isso que a letra D está falsa. Forma republicana de governo e forma federativa de Estado, cláusulas pétreas expressas. Forma republicana de governo não é cláusula pétrea expressa, tornando a letra E incorreta. Então, qual que é o gabarito da nossa questão? Vai ser a letra B. Tá certo? Esse, então, foi o nosso artigo 1º e nós vamos avançar. Nós temos uma Constituição inteira ainda para discutirmos. Um grande abraço e até mais.